Bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre a ictiofauna do Rio Jucu, conversando com o mestre em comunidades aquáticas, biólogo Edson Perrone. Fala um pouco sobre esse livro, como que esse trabalho foi feito, quer dizer, você faz um levantamento dos peixes, né, do Rio Jucu, um trabalho feito há 34 anos atrás, 34 anos atrás. Os resultados vindos desse trabalho, desse grande levantamento de dados que a gente teve na época, gerou material tão vasto que a gente tinha material para trabalhar durante muitos anos. E até hoje tem gente trabalhando com esse material. Sim. Vários livros estão saindo, vários trabalhos científicos estão saindo. A nossa preocupação na época, Almir, era conhecer a fauna. Mas a gente não tinha como fazer o rio todo. Então nós nos dedicamos a uma área do Rio Jucu, aquela área ali próxima da ponte, da rodovia, e fizemos um levantamento nos peixes da comunidade marginal, que geralmente são os mais impactados. Então a gente começou a levantar esses dados, coletando durante 2 anos, coletas mensais, para conhecer as migrações, os peixes, quando eles se reproduziam, o que eles comiam, quais eram as relações entre eles, a que nível do rio eles habitavam, para que a gente pudesse ter um banco de dados, na época, para se poder, no futuro, hoje, se poder fazer uma comparação e também poder ter uma base para a gente entender as mudanças que ocorreram no rio, que foram muitas, né? Assoreamento, esgoto, poluição de uma forma geral, ação antrópica, né? A vegetação marginal que eu tanto trabalhei, ela se modificou muito pela própria ação do homem, a própria ação da água também, né? Hoje existe uma preocupação muito com os nossos ecossistemas. E esses dados que são levantados e que muitas vezes ficam desconhecidos do público. Sem dúvida. Porque o ato de encontrar esses trabalhos, eles ficam muito ligados àquelas pessoas que vão fazer trabalhos sérios e científicos. Aí eles conseguem achar através das buscas de pesquisa. Mas aí eu comecei a tentar mostrar para o povo que existe esse livro, e esse livro foi da minha tese. Eu peguei a tese, simplifiquei, botei numa leitura mais fácil da pessoa entender, reduzi o volume muito, porque muita gente não quer ler uma coisa muito grande, né? Sim. Para servir de referência para estudos e monitoramento ambiental. É muito interessante, porque na realidade, como a nossa fauna e a nossa flora, ela tem uma diversidade genética muito grande, né? É muito difícil as pessoas terem um conhecimento mais vasto. E a gente também carece de muitos trabalhos como esse, né? Muito. Eu fico muito feliz de ver alguns trabalhos sendo feitos com os ecossistemas daqui do nosso estado, que citam os nossos trabalhos, sabe? Sim. Porque cada trabalho é um filho, né? Exatamente. É muita dedicação. É um trabalho não feito por mim, é feito por uma equipe. Sim. Entendeu? Eu peguei a parte que me era de direito da minha tese e divulguei. Outras pessoas estão fazendo a mesma coisa, estão divulgando ao longo do tempo. E isso serve para fomentar os monitoramentos, as avaliações, os estudos. E eu fico muito feliz quando eu abro um estudo desse e vejo lá a nossa listagem de vários trabalhos publicados. Entendeu? Eu tive a preocupação de publicar esse livro e também deixar ele num site gratuito para pessoas baixarem ele inteiro, sem custo nenhum. E aqui na Grande Vitória, né, consome a água do Rio Jucu. E uma preocupação muito grande das pessoas, de uma maneira geral, é com a qualidade da água. A gente percebe que, com o passar do tempo, né, essa qualidade vem caindo, né, em função de uma série de interferências antrópicas, né, quer dizer, do homem, aí tirando a vegetação, que é muito importante que você fale sobre isso também, porque a diversidade de peixes que nós tínhamos, eu acredito, se for fazer hoje um novo trabalho, a gente não vai encontrar essa diversidade mais. Porque na época, né, como a gente estava conversando na preliminar aqui, a gente não tinha a presença de tantos peixes exóticos como temos hoje, né, o bagre africano, a própria tilápia, outros peixes que foram introduzidos.
Na minha época, quando eu fiz esse levantamento, nenhuma espécie exótica foi encontrada. Hoje nós já sabemos que elas existem. Em relação à qualidade de água, a gente tem que entender que a água é o nosso benefício máximo, né? Ninguém vive sem a água. E a gente, quando abre uma torneira na casa da gente, a gente nunca pensa de onde veio essa água. Só quer que ela chegue ali por um milagre. Sim. Um milagre que saiu na torneira, que saiu no chuveiro para a gente tomar um banho. E a gente não sabe como que é para chegar àquele nível de água. Cada dia, para se ter uma água em boa qualidade, nós estamos tendo que ter mais trabalhos e mais cuidado, mais tratamento químico. E a água chega, muitas vezes, aparentemente boa na nossa saudável, casa, mas você não sabe o que ela passou para chegar àquela qualidade. E a gente tem uma ideia de que o rio ele tem um alto tratamento, tanto que a gente não se preocupa, a maioria da população não se preocupa o que está jogando no rio. Porque aquilo parece que existe uma máquina automática, né? Que vai levar aquilo ali, vai sumir com aquilo. Né? Nós não pensamos nos nossos filhos, nos nossos netos, a gente vai muito no imediatismo. E nós estamos passando pelas essas consequências agora. Né? O rio degradando, muita gente trabalhando para tentar fazer com que isso possa ser revertido, mas essas reversões são lentas, demoradas e precisa de uma consciência popular. Uma coisa importante também, quando você tem que associar o que tipo de alimentação que aquela fauna tinha, né? Porque quando a pessoa tem uma propriedade rural e aquela região virou uma área de sítios, de recreio, né? Além da agricultura normalmente que é feita, mas a pessoa às vezes vai lá e faz um tipo de plantio de uma gramínea exótica, alguma coisa que fica muito bonito, né? Às vezes evita a erosão, mas não tem o alimento necessário para o tipo de peixe que a gente tinha lá. Isso não existe na cultura nossa ainda. Isso não foi disseminado. Que tipo de vegetação aquática que era consumida por esses peixes, né? Quais os frutos, quer dizer, é uma questão até que seria um complemento até a esse trabalho, né? Almir, a maioria das pessoas não entendem e pensam, não por maldade, mas por falta de conhecimento, Sim. que muitas vezes colocar uma espécie exótica, muita gente fala, legal, nós vamos pescar esse peixe exótico, mas colocar um novo indivíduo numa comunidade que está em equilíbrio, a gente pode estar tomando o alimento da espécie nativa, porque essa espécie introduzida vai ter que comer, o local de reprodução pode ser disputado e as espécies menos resistentes, aquelas mais sensíveis, acabam desaparecendo, porque elas não conseguem competir. Então, muitas vezes, a ação antrópica sobre um rio não é maldade, é falta de conhecimento. Sim, né? Mas acaba trazendo um transtorno ambiental muito grande. Seríssimo. Muito grande. Sobre a vegetação, nós observamos que a maior parte da fauna que habita a vegetação marginal, ela utiliza a vegetação principalmente como local de reprodução. Sim. E de acolhimento dos filhotes. Sobre a alimentação, ela ficou em segundo plano, porque as vegetações marginais, elas não geram frutos suficientes para alimentar essa espécie. O que a gente observa é que essas vegetações, elas migram também com o tempo. Enchentes levam ela para o mar, aí novas vão formando, e esse ciclo de mudanças ambientais é que os peixes já estão evoluindo com ela há milhões de anos. Sim, eles estão adaptados a essa variação de cardápio, né? E a gente, muitas vezes, pensando que aquilo é feio, que aquela vegetação é feia, que aquele negócio ali está atrapalhando, muitas vezes faz parte do ciclo natural. Sim. E depende daquilo para se reproduzir. Às vezes com aquele monte de galho que fica, as pessoas vão tirando. Geralmente é aquela pessoal que chama de lírio do rio, aquela plantinha que dá um cachinho roxo, que boia. Sim. Né? Aquela ali é fundamental para a população de peixes. Uma história que eu sempre já reproduzi ela, é de um caso no Canadá, em que se tentou
colocar em alguns lagos do Canadá o cisne, como na Europa, né? O Lago do Cisne, tem uma coisa muito bonita, né? E aí, a introdução do cisne, com o tempo, houve um impacto na população de trutas do lago. E aí foram observar por que a população de trutas estava reduzindo. Se o cisne não come a truta, não se alimenta também dos ovos da truta. Mas aí descobriram mais tarde que a truta depositava os ovos nas raízes das plantas aquáticas e o cisne comia a parte superior e ia para o fundo, né? E no sedimento de fundo esses ovos acabavam morrendo, né? Pois é aí que tá. Muitas vezes a gente faz as coisas pensando no bem, mas o bem, ele tem que ser muito bem estudado, porque qualquer introdução de qualquer espécie em qualquer lugar pode ser um problema muito maior do que não introduzir. Isso hoje a gente tem se deparado muito com as discussões ambientais globais, né? As pessoas estão procurando voltar aos ambientes primitivos, né? Mas encontram dificuldades, até porque desde a nossa descoberta, né? Os europeus que vieram fizeram a transformação dos ambientes com essa diversidade enorme de florestas, né? Transformaram em pastagens, em áreas de plantios de monocultura. Inclusive muitas plantas, né, que a gente tem no nosso litoral e tem no Brasil, que a gente acha que é brasileira, não são, né? Como, verdade. Por exemplo, coqueiro. Aqui não tem coqueiro. Exatamente. Né? Exatamente. Você não tem Muita aqui, gente acha que o coco é da Bahia, né? Manga. Manga veio da Ásia, pô, né? Nós não temos manga aqui. A questão da educação ambiental no Brasil eu acho ainda muito incipiente, né? Se colocou como meta uma educação interdisciplinar e, na realidade, as disciplinas não falam exatamente sobre problemas ambientais. Sobre a nossa estrutura ambiental, né? Nossos livros eles são voltados para aquele ensino clássico, né? O ensino de imediatismo para passar no vestibular. Não tem aquela preocupação ambiental, eu estou falando isso, a grande maioria dos livros, não estou dizendo que não existe, não, até existem. Sim. Mas aqueles livros mais usados nas escolas são voltados para o imediatismo, para passar na universidade e ter o sucesso profissional. Agora, o conhecimento particular dos ecossistemas ao longo desse Brasil muito diverso, ele realmente não existe com tanta incidência nos livros didáticos. Então, esse primeiro livro que eu estou me referindo, né, para a questão do estudo sobre a fauna de peixes, né, ele também teve um desdobramento em outros livros. Aí eu fiz esse livrinho que explica como calcular, dando vários exemplos, como calcular diversidade, como amostrar, como fazer similaridade de fauna. E isso é uma ferramenta muito importante que eu não tive na época. Eu tive que buscar em vários trabalhos. Eu agrupei tudo aqui para ter um facilitador de estudos. Ok. Professor Edson, obrigado pela sua informação aqui sobre esse livro e sobre esse trabalho que você tem prestado aí uma contribuição muito importante para a história, né, natural do Espírito Santo, né, principalmente da nossa fauna. Eu acho que o nosso papel, como biólogo, nós dois, é a gente deixar um legado e sempre registrando. Eu nunca fiz nada sozinho. Sim. Um monte de gente. Você vê aí tem uma página de agradecimentos, né? Sim, porque as pessoas que trabalham com a gente, elas são fundamentais para que tudo aconteça. Com as interferências do homem nos ambientes rurais, com drenagens de terras úmidas e retirada de vegetação nativa da margem dos rios, provavelmente essa população de peixes deve estar bem alterada. Somado a isso, a introdução de diversas espécies exóticas que se adaptaram e competem com vantagens com os peixes nativos dessa bacia hidrográfica. Este retrato da fauna, tirado há 34 anos atrás, hoje pode ser bem diferente. TV Ambiental, a TV que te reconecta. Fique conosco.